que eu creio que vai estar muito mais peso, né? Eu gostaria de convidar a Flávia Poppe, ela já está por aqui? A Flávia. Deixa eu só abrir aqui. Como é que está seu celular enquanto isso aí? O meu já está na tomada ali. Não sei como é que está você que está assistindo, né, na televisão. Flávia, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui, tá? Vou apresentar a Flávia. Vou apresentar a Flávia para que vocês possam conhecer. A Flávia, ela tem uma causa muito bonita que é da pessoa com deficiência. Ela é diretora e fundadora do Instituto JNG, que a gente já viu assistir um vídeo, mas ela vai falar um pouquinho mais a respeito do Instituto. Ela é economista, mestre em planejamento social, especialista em serviços de saúde, com 30 anos de experiência. Presta atenção aqui, ó, na área de políticas sociais, especialmente na saúde pública, onde atuou na iniciativa privada, programas de governos e organizações internacionais. É uma honra tremenda ter você aqui conosco, tá? Trazendo esse assunto, que é um assunto muito importante, que causa um certo receio, como a gente conversou um pouquinho, né? Com a Ana, eu falei um pouquinho mais, que causa assim, uma coisa no coração, mas que de fato precisa ser falado, a gente precisa abrir esse diálogo na comunidade, né? Para a gente se preparar para isso. Bem-vinda. Tá bom? E agora com obrigada. Você. Muito obrigada, Kane. Muito obrigada a todos. Fiquei honrada também com o convite. Eu vou começar me fazendo aqui uma autodescrição para as pessoas que não enxergam. Eu sou uma pessoa de pele morena, tenho os cabelos curtos, grisalhos, dos meus 61 anos, um óculos de leitura. Estou usando uma camisa preta e estou aqui sentada numa cadeira de fundo de respaldar alto e a janela atrás de mim. Vou começar compartilhando aqui, queria agradecer realmente muito essa oportunidade e dizer que foi realmente super interessante, né, ouvir também toda a palestra do Isaac, enfim, muito, muito legal. Eu posso já compartilhar minha apresentação, eu vou falar, essa fotografia aí está falando dos primeiros pioneiros, né, que estão inaugurando um projeto inédito no Brasil, ainda piloto, em fase piloto, de moradia independente, que eu vou estar conversando com vocês aqui um pouco, e vocês vão ver que no subtítulo desse slide está escrito Despertando e Lidando com Sentimentos. É aquela frase assim que está ali em negrito dizendo: meu filho com deficiência vai morar sozinho. Isso aí é uma mistura, uma revolução realmente de emoções e sentimentos que eu vou tentar passar aqui na próxima meia hora. E vou começar pelo final, que eu acho legal, que é passando um filme já sobre o que está acontecendo. E aí, partindo do final, eu vou fazer a engenharia reversa para a gente poder tocar aí os corações e deixar uma mensagem positiva, como eu estou vendo que é todo o espírito desse encontro tão bacana. Então, eu só não estou agora, sabendo como é que eu vou, só um minutinho, para eu passar o slide. A gente compartilhou, mas eu não estou sabendo agora passar o slide. Estou precisando de ajuda aqui. Por que não está passando? Imagina se alguém fizesse suas escolhas por você. Imagine não levar em conta a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Essa é a realidade de muitos adultos com deficiência e por isso que precisamos garantir que sejamos ouvidos e que possamos exercer o protagonismo de nossas vidas. E sair da casa dos pais é um marco da vida adulta que fortalece a nossa autonomia e independência. Juju!
Ana Paula. Vai subir pro quarto? Eu vou presa. É tua filha? Não. Olha lá. Tamo indo, hein, Ana lá, Juju? Tamo indo. Não, tamo indo. Segura aqui, né? Aqui, Felipe. Inaugura o seu quarto. É só encostar. Vem, Xande. Peraí que eu vou chamar. Tem uma surpresa, peraí. Pessoa que vem de São Paulo. Olha que frio. Foi. Yeah. Não abriu. Vai de novo. Aí pode vir com energia. Abriu. Isso. É só encostar aqui. Isso. Ótimo. Bem-vindo. Boa sorte, meu filho. É só encostar. Assim ou assim? Não importa. Qualquer lado, é só encostar aqui. Pode encostar mesmo. Foi. Nico ainda tá meio perdido, né, Nico? Não sabe ainda o que vai fazer. O que a gente vai fazer? Vamos arrumar, né? Vamos arrumar as coisas. Começar a arrumar? Isso aqui, ó. Isso aqui você tem que salvar, ó. Esse é o suquinho, o negócio do suquinho. Olha. Vai colocando aí, vai colocando aí. Vai colocando ele em qualquer lugar, depois você arruma de novo. Aí tem uma outra coisa. Posso te mostrar aqui fora rapidinho onde que tem a sua caçamba de lixo? Acabei nem mostrando pra Malu, inclusive. E aqui no 11º andar também tem lavanderia. Então, já tem ferro? Tem a lavanderia aqui, tem filtro e tem ferro de passar aqui atrás. E aí você passa aqui nessa bancada. Tá bom? Tá bom. Gostou desse quarto? Eu vou ficar, se você não gostar. Por que não? Ainda. Acabou de gente começar a botar 11,86 uma manteiga. 11,86 uma manteiga? Pra tu ver como é que a vida tá difícil. E a outra que é mais barata eu não como. Aí o filtro, o Nescau, mas o café tá onde? Não, isso. Tem que avisar que não senhores. Tem que avisar para eles poderem saber, né? E apoiar se for necessário. Só você, Flávia. Só eu, né, Pedro? Uma sociedade que acolhe a diversidade e possibilita a participação de todos. Uma sociedade que dá voz às pessoas com deficiência e respeita seus direitos. É um direito, é possível. Nós queremos e estamos preparados para uma vida com mais autonomia e independência. A primeira moradia independente para adultos com deficiência do Brasil já é realidade. Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Muito bem. Bom, retomando, esse vídeo aconteceu agora há apenas um mês, né? E a gente vai falar agora um pouco aqui, né, que para você chegar a esse momento, e esse é o objetivo de deixar aqui alguns recados bem centrais, isso não é uma decisão que não acontece de uma hora para outra e é efetivamente um período muito importante da vida, né, que é a transição para a vida adulta, mas que começa lá atrás, na infância. Eu normalmente faço, a gente aqui tem um tempo curto, mas só para anunciar para vocês, eu uso esse filme que se chama Largura e o Comprimento do Céu, alguns trechos. É um filme que passa, para quem não conhece, eu já deixo aqui também um anúncio bem legal, que é o festival Assim Vivemos, que passa muitos filmes sobre a questão da deficiência. E esse filme não trata exatamente do que a gente vai falar, que é a moradia, mas o Jean-Claude, que é essa pessoa, esse personagem que está aí, aparece na foto, que vocês veem que é uma pessoa que nasceu com uma série de limitações importantes, como é que ele lida com a vida. Eu vou trazer uma palhinha só para a nossa
palestra, porque, como eu disse, são vários trechos que ele traz. Então, como é que essa jornada para a vida adulta, ela começa de diferentes maneiras. Tem, basicamente, três formas, né? A primeira é na hora do nascimento de um filho, né, com alguma característica que os difere dos demais, é uma situação que a gente percebe no momento do nascimento. Uma outra maneira, que ela é bastante comum, é ao longo dos primeiros anos de vida, quando o desenvolvimento do nosso filho, ou seu, né, sai da curva, é aquele tempo por muita busca, por entender o que está acontecendo, por um diagnóstico. Isso é muito comum no caso do autismo, no caso de doenças raras. E, por fim, existe também uma maneira de entrar nessa jornada, de buscar uma forma de vida digna na fase adulta, que é quando pode acontecer uma deficiência adquirida na infância ou na adolescência. E aí é muito importante que a gente vai aqui assistir, como eu falei, vou dar uma palhinha desse filme, é muito importante o que o Jean-Claude vai dizer aqui para a gente. Alors, il y a 2 choses. Premièrement, c'est accepter une situation qui t'a été envoyée, qui t'a été donnée, la vie telle qu'elle est, le milieu dans lequel tu es, tout ça. Et puis, il y a aussi la maîtrise de ça. C'est-à-dire que la liberté, on la trouve dans la maîtrise de la situation acceptée. C'est pas toujours facile de maîtriser. É bem profundo, né, o que ele fala, esse pequeno silêncio, né, eu até botei em francês mesmo aqui esse slide, la maîtrise, né, eu acho que faz um som até bonito, né, você lidar com essa situação. Então a gente falou do nascimento ou desses primeiros anos de vida, e aí você tem esse lidar com a situação. E aqui a gente está falando de uma criança e também da mãe dessa criança, do pai dessa criança, da família. E eu coloco aqui um ciclo, né, que é muito, eu diria que ele obviamente é um esquema, mas eu gostaria que isso pudesse reverberar, sabe, em momentos até de silêncio que a gente tem conosco, para poder refletir sobre a importância, desde a infância, de observar esse filho que, por alguma razão, ele funciona de uma maneira atípica. Da observação, a gente aprende. Eu agora acabei de, na palestra anterior, aprender muita coisa, e a gente está sempre aprendendo. Realmente é um processo que até atualmente você é uma profusão, né, de informações. E para isso vem o terceiro ponto que eu acho muito importante, que é a reflexão, porque você deve, tudo isso é um filtro entre o exterior e esse momento que é a singularidade de cada pessoa e de cada família. Então, não sempre é um pouco uma mensagem que eu gosto de deixar, que tem a ver, é o começo desse processo de pegar as rédeas com a sua mão e se tornar um adulto, não importa com o tipo de deficiência que você tem, mas que você tome essas rédeas, e ela começa muito desse exercício de, sim, aprender tudo o que há de possibilidades, mas sempre observar, refletir, e aí todos esses verbos que são todos os dias, atuar, lutar, aceitar, é o que o Isaac agora estava compartilhando conosco, de um sentimento profundo dele. Então esses dias são uns melhores, outros piores, e assim é o ciclo da vida, mas sempre preservando la maîtrise, que é lidar com essas situações, tendo toda essa riqueza de situações que se colocam, ou às vezes até a própria carência, até a própria ausência de possibilidades, mas observando e refletindo. Eu acho que esse é um esquema que é bastante útil. E chega um momento na adolescência, isso aconteceu, agora explicando até um pouquinho melhor o que é o Instituto JNG. O JNG são as iniciais de João, Nicolai e Gabriela. O Nico, o N, é o meu segundo filho. Eles eram colegas de escola, e justamente nessa fase aqui representada por esse corte
que correspondeu mais ou menos ao final da fase escolar do João, do Nico e da Gabi, é que eu, Ana e Mônica, as mães, a gente começou a pensar, nossa, como é que a gente vai, como é que a gente ajuda, né, os nossos filhos a fazer essa passagem para a vida adulta. Aqui a gente traz uma foto de jovens, a gente já não é mais aquele momento, por exemplo, o Jean-Claude no filme, ele fala, quando eu era criança, eu achava que só a minha mãe podia me pegar. E essa fase simbiótica, ela é, de fato, aqui, nesse momento da vida adulta, onde a gente começa a refletir sobre a nossa possibilidade de bater asas e voar, é quando ela se coloca um pouco em xeque, né? Até que ponto? Isso é verdade para qualquer filho, né? Para qualquer pai e mãe que vê seu filho crescer, esse é um momento de muita cautela. E quando a gente está diante de nossos filhos, eu trago aqui uma outra imagem, que o que a gente tem que buscar é vê-los como eles são, de novo aquela questão da observação e reflexão, mas sempre buscando ajudá-los a fazer esse voo. E não é um alerta, não estou aqui dando recado para ninguém, é um alerta, falo por convicção, falo por experiência própria, por muita reflexão até que ponto, em algum momento da nossa vida, onde a gente vai ficando mais velho, com 50, com 60 anos, nossos filhos que têm algum tipo de limitação vão amadurecendo e aí já estão com 25, 30, e aí se você não se liga que você tem que botar a escada para ele seguir adiante, esse ponto de inflexão pode se tornar um pouco, né, eu diria, às vezes até um pouco arriscado com relação à possibilidade de uma vida adulta digna, né, cidadã e emancipada. E essa frase do Philippe Julian é muito bonita, eu acho que para a gente não ficar focando tanto na questão das pessoas com deficiência, ele diz que pôr no mundo é saber retirar-se, da mesma forma que o mar cria o litoral, retirando-se. Então também eu acho muito poético, muito bonito e nutre um pouco aqui, como eu disse, eu vou falar um pouco da moradia, eu vou explicar como ela funciona, eu sei que deve ter muita gente querendo saber, mas como é que é isso, como é que eles estão morando sozinhos, eu vou falar disso, mas é importante a gente saber que lidar com esses sentimentos é o caminho para poder tomar essa decisão que não tem sido tão simples. E por que a gente fala de moradia? A gente fala de moradia porque ela funciona como uma espécie de pedra angular da vida adulta, em torno da qual tudo se organiza. Existe uma série de funções dentro da nossa casa que, de maneira muito natural, a gente aprende a fazer muita coisa. E não é aquela coisa, né, de você vai lá para aprender alguma coisa, ela acontece. A gente, como todas as pessoas que vão morar sozinhas, elas se dão conta que a geladeira não enche sozinha, que a roupa não fica passada e limpinha dentro do armário, etc. Como é que é o cenário hoje no Brasil com relação à moradia? A gente tem dois cenários, um da política pública, que é do Sistema Único de Assistência Social, que vocês devem conhecer, cuja tipificação, quer dizer, a pessoa, para ser elegível às residências inclusivas, elas devem pertencer a uma família, a uma renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo e sobretudo, não ter vínculos familiares. E na iniciativa privada existem as moradias assistidas, que são aquelas residências onde existe um coletivo, um grupo de pessoas morando ali e uma organização, um staff organizando essa rotina. Como funciona a moradia independente do JNG? Qual é a grande sacada? A grande sacada é que a gente deslocou o eixo do grupo com o staff organizando o dia a dia dessas pessoas para a pessoa. Cada pessoa é uma. Então, o que nós fazemos? Se hoje quem está nos ouvindo fala assim, eu vou querer morar lá no prédio que aquela rapaziada lá está indo morar. Se você decidir isso hoje, a gente vai levar pelo menos um mês a um mês e meio fazendo esse primeiro quadrinho, que são entrevistas. Para quê? Para conhecer essa pessoa, porque a gente, quando ele vai para o prédio, a gente já tem que ter uma estimativa do tipo e quantidade de apoio que ela vai precisar. Não é uma coisa improvisada. Tem metodologia, tem sistematização, tem avaliação. E aí, essas entrevistas que são feitas por especialistas, aqui a entrevista não é para saber se você pode ou não pode, não é isso, é simplesmente para avaliar o tipo de apoio que será necessário. Desenha-se um plano
personalizado de apoio que é feito com o morador e a família e avaliação contínua. Então, essa é a forma de fazer funcionar uma moradia independente. Perceberam bem, né? Você desloca a atenção do grupo e de um staff que está ali para organizar o dia a dia para essa pessoa. E do ponto de vista jurídico, os jovens contratam o serviço de apoio, que é uma equipe que é capacitada, que ela é treinada continuamente. Essa prestação de serviços é feita pelo Instituto JNG. Temos um parceiro imobiliário, esse contrato ele é feito diretamente com o parceiro imobiliário, e para que as pontas não fiquem soltas, o Instituto JNG com o parceiro imobiliário assinam um acordo de cooperação técnica, de maneira que o JNG possa exercer a sua função de articulador e de garantidor de que todo o trabalho é feito no sentido de promover a autonomia e a independência, portanto, totalmente anticapacitista, garante que isso será feito, não ficam essas pontas soltas. Essa é a maneira de funcionar. Eu espero que eu não esteja estourando meu tempo, mas eu já estou quase acabando. E aí agora eu vou mostrar apenas umas fotos, né, do nosso prédio 1, como eu falei, é um piloto. A ideia é que esse projeto escalar significa que a gente possa replicar esse modelo. O que é um piloto? Vocês sabem que piloto se faz, é muito comum em mecânica, né, em carros. A gente desenha um protótipo, então a gente tem metodologia, a gente tem a forma de avaliar, a gente tem a capacitação, vive-se o dia a dia, a gente vai fazendo os ajustes, vai conhecendo exatamente a melhor maneira de ter um serviço de excelência sustentável. E esse prédio que está lá no Flamengo, como é que, de novo, quais são as características da moradia independente do JNG? A primeira palavra e o primeiro trabalho que se faz, que é naquela fase das entrevistas, é justamente o acolhimento a algumas dessas situações que eu mencionei anteriormente. O acolhimento a entender a jornada de cada pessoa, a jornada de cada família. São dores, não é um processo simples esse momento, sobretudo a gente encontra muitas famílias que entram convencidas antes de aceitar, apresentar para o seu filho a possibilidade dele sair de casa, nos fazem, né, fazem contatos e dizem, meu filho não tem condições, não pode, e a gente então acolhe e vai, né, como se fosse deslindando aí todos esses fios, de maneira que a pessoa, no seu tempo, ela decida se vai ou não vai, mas esse é um período em que a gente investe muito e a pessoa, obviamente, decide quando quer. Uma vez que ele decide ir, o entrosamento com o morador é permanente, como eu disse, esses programas personalizados são feitos com ele, obviamente, não tem sentido que seja feito por terceiros sem sem a fala deles. E uma outra característica que é muito importante da moradia independente é a privacidade. Aliás, quando eu falei por que a moradia, eu esqueci de mencionar que o fato, além de ser uma pedra angular, o fato de você ter privacidade é uma grande oportunidade de você aprender a se diferenciar dos outros. A privacidade não é só não mexa comigo, é você fazer um pouco daquele teu próprio ciclo de reflexão, portanto, ter o seu espaço é muito útil para você fortalecer a sua própria identidade. Aqui está a Juju na casa dela lá, lendo. Esse é o layout mais ou menos do prédio, então vocês veem que cada um tem o seu apartamento, cada pessoa tem o seu apartamento, como eu disse, da porta, daquela maçaneta para dentro, quem manda é o proprietário. Eu trouxe aqui uma foto de layout para vocês verem, porque isso é um tipo de empreendimento imobiliário que está se tornando muito comum, que são os que chamam-se co-living. Então são unidades pequenas, porque eles não precisam de tanto espaço, mas é autossuficiente. Como vocês veem, tem aqui uma cozinha, vou mostrar em mais detalhe, um banheiro, e aqui é um outro layout de apartamento, um apartamento completo, e com uma cozinha que vocês percebem que tem ali a possibilidade de uma boca de cooktop, né? Um micro-ondas e uma pequena geladeira, de maneira que se você quer fazer suas refeições ali sozinho, é possível. Mas muito importante, nesse mesmo andar onde estão os apartamentos, a gente estrutura uma base de apoio no prédio, neste prédio, dentro do prédio, não está dentro da casa das pessoas. E esse serviço, ele funciona 24 horas.
O treinamento desses agentes de apoio são os mesmos que vocês viram ali na outra foto. Aqui é a nossa coordenadora técnica, é contínuo, porque é sobre justamente a prática do dia a dia. E aqui eu trago algumas fotos bem rápidas para não estourar o meu tempo, do dia a dia, desde a mudança, que esse é um projeto que acaba de nascer, né, foi no dia 8 de novembro passado. Então aqui, como vocês viram no filme, o dia da mudança, que foi uma alegria, né, foi um feito, eles se auto-intitulam pioneiros, eles agora gostam de dar entrevistas e explicar como é, se sentem muito valorizados, né, aqui o Pedro com a mãe dele subindo no elevador. Hoje eu ouvi um áudio lindíssimo de uma das moradoras falando o quanto ela, exatamente ela, a Manu, se sentindo muito empoderada, né, dizendo, nossa, eu percebo o quanto isso é importante para tantas pessoas que podem desejar ter esse mesmo tipo de oportunidade. E aqui eu trago algumas fotos para fechar o conceito de co-living, que eu estava dizendo antes. São unidades pequenas, mas muitos espaços que atraem um convívio com a comunidade. Então, esse é um prédio onde vivem moradores com deficiência e sem deficiência. Inclusive, esse especificamente é um prédio voltado para estudantes. Então, esse aqui é um espaço de coworking, de estudos. A Juju, por exemplo, desce para fazer as miçangas dela nesse mesmo espaço, enquanto tem outro ali estudando para a prova. Obviamente, uma sala super legal, onde eles se divertem. E aí aqui é uma foto deles subindo no elevador e as duas moradoras do meio já interagindo com eles. Que legal, vocês estão aí. Aqui eles têm também, é muito legal, uma cozinha comunitária, como eu mostrei antes, é possível você ter a sua privacidade, mas é também muito divertido. Então, várias bancadas para cozinhar, vários freezers aqui que eles armazenam congelados, etc., tudo etiquetado. E aí, é muito legal esse entrosamento, que eu acho que isso é o que é o mais rico, essa troca, né? Essa troca entre seres humanos é a coisa mais linda que tem, essa questão que o Jean-Claude fala, né? Num certo momento, não é sempre fácil, mas é a vida que você tem. E todos, a singularidade, né, das pessoas é a maior riqueza que cada um de nós traz e carrega, e os laços que a gente pode criar de amor, de aceitação, são realmente muito fortes, muito potentes. Esse é um momento de confraternização que eles fazem para os novos moradores que chegam, e eles, os nossos moradores, instituíram por eles mesmos, por conta própria, decidiram que quinta-feira é dia de pizza, então isso aí agora virou moda. E aqui mostrando um pouco essa supervisão, né, que eu estava falando um pouco antes, de como a moradia, ela oferece uma série de situações funcionais, naturais, para você exercitar a sua habilidade e autonomia. Né? Então, isso é muito importante na vida adulta, porque você adquire tanta autonomia na escola, etc., se você depois para de fazer isso, você perde tudo o que conquistou. E uma coisa muito legal também, que é a questão do emparelhamento, quer dizer, você aprender também do outro, né? Que é o caso aqui do Nico com a Juju. E eu vou finalizar agora já com duas frases, que são a primeira aqui da Manu, né, que tem 26 anos, e fala sobre a moradia. Você cresce e uma hora você precisa do seu próprio espaço, você precisa basicamente aprender a voar, aprender a se virar. Como disse o Jean-Claude, do jeito que for, a rede de apoio vai dar conta de ajudar a esse processo da Manu voar. É a rede de apoio que todos nós temos, todos nós precisamos. E a Juju que fala, não é porque eu tenho a síndrome de Coffey-Lawrence que eu não posso, que eu não vou conseguir fazer aquilo. É só dar uma esforçada e me mostrar as coisas que eu consigo. É uma frase muito importante, muito potente, porque ela aqui está dizendo, me mostra que eu faço, não faça por mim. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente quer deixar com a moradia independente, e esperamos que ficamos aí super à disposição para trocar mais ideias, responder perguntas, e eu agradeço muito, Kane, acelerei um pouquinho para vocês não terem que atrasar muito as demais apresentações. Muito obrigada. Acelerou um pouquinho, mas para voltar outro dia, né? Porque essa mensagem não pode ficar assim, viu? Olha, Flávia, muito obrigada pelo trabalho que você faz.
Eu já estava vendo aqui alguns comentários no YouTube, algumas pessoas que falaram que viram na Holanda, viram no Japão, viram em outros países esse trabalho, né? Isso. E de maneira muito séria, vocês vêm desenvolvendo esse papel aqui na nossa comunidade, e o que eu penso é que isso, de fato, o que vocês estão fazendo precisa, sim, ser muito expandido. Por isso que eu queria parar tudo agora, para que você pudesse, por gentileza, pedir para a produção colocar na tela o Instagram ou o site. Isso, obrigada. Você pode agora, com o QR Code, acessar o site, né, do Instituto JNG. Lá você vai ter acesso também às redes sociais do Instituto, para que você possa acompanhar esse trabalho. Esse trabalho, ele é um trabalho contínuo, não é um trabalho que para, né? Não se estagna, então cada vez mais precisa, e precisa também de parceiros para poder fazer com que isso seja real na vida das pessoas. A gente sabe que tem muitos empresários, inclusive, assistindo aqui o nosso evento, então já fica esse apelo, né, para que você possa, então, ser protagonista nessa conversa, a gente diz assim, para que você entre de cabeça, ajude mesmo e desempenhe um bom papel na questão da inclusão. Reforçar a rede de apoio, né, Kênia? Porque, e é verdade, isso já está mais do que consolidado. A gente viu esse projeto na Inglaterra, só para reforçar, isso funciona há mais de 30 anos na Inglaterra. Israel é um país que está muito avançado nesse sentido. A Holanda tem diferentes modelos, a gente também conhece. E o Brasil está um pouquinho muito atrasado em relação a essas soluções. Então, vamos arregaçar mangas e vamos somar. É assim que a gente vai realmente conquistar e escalonar, porque ele tem que ser acessível ao maior número de pessoas, né? Exatamente, mas a gente vai agendar um papo só contigo, tá? 1h30 de conversa, de diálogo, você trazer todas as coisas e passar em detalhes para a gente, que eu acho que foi muito rico e deu muita gente comentando que de fato não sabia do trabalho, do projeto, do Instituto, né? E agora aqui a gente abre, né? Como eu falei antes da sua fala, né? Um divisor de águas. E a partir daqui a gente começa a trilhar um caminho juntos. E conte com a gente, tá bom, Flávia? Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigada a você, viu?